lhes dizer algumas informações importantes acerca disso. Primeira informação é a seguinte: historicamente, os tratados internacionais que o Brasil assinou, que o Brasil ratificou, historicamente, eles têm força de lei ordinária. Essa sempre foi a regra. Então, um tratado internacional, uma convenção internacional que o Brasil assinou, tem força de lei ordinária. Vale como se fosse uma lei ordinária. Não obstante, há novidades acerca desse tema. Primeira novidade acerca desse tema é a seguinte: se o tratado internacional ele versa sobre direitos humanos, e é aprovado pelo nosso Congresso Nacional com o procedimento da emenda constitucional, o que significa isso? Ser aprovado com o procedimento da emenda constitucional significa que ele é aprovado nos 2 turnos, ele é aprovado por 2 turnos, aprovado nas 2 casas do Congresso Nacional, portanto, Senado e Câmara dos Deputados, e por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, preste bastante atenção. Se o tratado internacional, ele versa sobre direitos humanos, e é aprovado com o procedimento da emenda constitucional, 2 turnos, ou seja, 2 vezes, por quórum de 3/5, nas 2 casas do Congresso Nacional, sabe o que vai acontecer com esse tratado internacional? Ele ingressa no direito brasileiro com força de emenda constitucional. Ele vai ter status, ele vai ter hierarquia de emenda constitucional. Então, até agora, preste muita atenção. Eu disse que os tratados internacionais, eles normalmente ingressam no direito brasileiro com força de lei ordinária. Eu acabo de dizer que o Tratado Internacional sobre Direito Humano, se ele for aprovado com o procedimento da emenda, ingressa no direito brasileiro com força de emenda constitucional. E se o tratado versar sobre direitos humanos e não for aprovado com esse procedimento especial da emenda constitucional, qual será, nesse caso, a sua hierarquia? Meus amigos, em decisão recente do Supremo Tribunal Federal, esse tratado, que trata de direitos humanos, mas que não foi aprovado com esse procedimento especial da emenda constitucional, segundo o STF, tem hierarquia acima da lei, tem hierarquia supralegal e tem hierarquia infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição. Portanto, digamos assim, é como se tivéssemos um sanduíche e ele estando entre essas 2 normas importantes, abaixo da Constituição e acima da lei. Esses são os tratados internacionais sobre direitos humanos. É importantíssimo, portanto, conhecê-los, haja vista que eles têm status acima da lei. Quer saber uma consequência importante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Quer saber? Simples. Desde 2008, o Supremo disse que não é mais possível no Brasil a prisão civil do depositário infiel. O Supremo disse, desde 2008, que a prisão civil no Brasil só é possível para o devedor voluntário de alimentos. Não é mais possível no Brasil a prisão civil do depositário infiel, diz o STF. Portanto, meus queridos amigos, conhecer os tratados internacionais sobre direitos humanos é absolutamente importante. Vamos encontrar, então, os nossos direitos fundamentais na Constituição Federal, principalmente, e muito mesmo nos tratados internacionais que o Brasil assinou, os tratados internacionais sobre direitos humanos. E alguém poderia perguntar, mas, Flávio, me diga quais são as características desses direitos fundamentais? Quais são as características? Meus amigos, esse tema é muito simples. Primeira característica dos direitos fundamentais que nós podemos falar é que eles são universais.
Os direitos fundamentais, eles são universais. Uma primeira característica é a sua universalidade. E o que significa isso, hein? Universalidade. Significa, meus amigos, que os direitos fundamentais, eles são de todos. Os direitos fundamentais, eles pertencem a todos. Homens, mulheres, ricos, pobres, doutores, analfabetos, não importando a raça, não importando a origem, não importando a nacionalidade. Os direitos fundamentais, então, eles são universais. Eles gozam de universalidade, uma importantíssima característica dos direitos fundamentais. Mas há outras também. Uma segunda característica é a historicidade. Eles são históricos. Os direitos fundamentais, eles são históricos. Sabe o que isso significa? Significa que os direitos, eles foram nascendo e eles foram evoluindo com o passar da história. Isso mesmo. Os direitos fundamentais, eles vão nascendo com o passar da história. Hoje, nós temos novas necessidades que as gerações antigas não tinham. E assim vão nascendo, portanto, os direitos fundamentais. Eles gozam de historicidade, eles são históricos. Outra característica importante dos direitos fundamentais, além das já mencionadas universalidade e historicidade, nós temos também a concorrência, como sendo uma das características dos direitos fundamentais. A concorrência. E o que significa isso? O que significa concorrência? Significa que os direitos fundamentais, eles podem ser usados concorrentemente. Ou seja, eles podem ser usados simultaneamente. Vou dar um exemplo. Imagine que eu estou na minha casa assistindo a um programa de televisão, no qual vejo um repórter dando as suas opiniões pessoais sobre um determinado tema, falando, por exemplo, sobre um dos poderes da República. Eu, então, estou assistindo àquele programa e, ao assistir aquele programa, ao ver aquelas informações, eu estou usando um direito fundamental. Isso mesmo, o direito à informação. Eu tenho o direito de ser informado e eu, então, estou exercendo um direito fundamental. Só que o repórter também está exercendo um direito fundamental dele. O repórter está dando o seu direito de opinião. Portanto, meus amigos, como você pode perceber, os direitos fundamentais também são concorrentes. Eles podem ser usados simultaneamente. Eles podem ser usados ao mesmo tempo. Tem mais uma característica dos direitos fundamentais que eu preciso falar com vocês. A relatividade. Os direitos fundamentais, meus amigos, eles são relativos. Os direitos fundamentais, eles não são absolutos. O que significa isso? Significa que sempre haverá exceções aos direitos fundamentais. Por mais importante que seja o direito fundamental, sempre teremos exceções. Vou dar alguns exemplos para vocês. Primeiramente, veja o direito à vida. O direito à vida talvez seja o mais importante dos direitos fundamentais. Não é verdade? E tem exceção? O direito brasileiro permite alguma exceção? Permite sim. Veja, por exemplo, o aborto no Brasil. O aborto no Brasil que é permitido em algumas situações. Quando, por exemplo, a moça engravida em decorrência de um estupro. Então, se a moça ficou grávida graças a um estupro, o direito brasileiro permite o aborto. É uma exceção ao direito à vida. Outro exemplo, a Constituição brasileira admite a pena de morte? Você sabia disso? Você sabia que no Brasil existe uma situação em que é permitida a pena de morte? Que situação é essa? Quando é possível no Brasil a pena de morte? Eu respondo: guerra declarada. Se o Brasil declara guerra contra outro país, e se nesse momento crimes são praticados, crimes de guerra, como por exemplo o crime de traição, é punido, meus amigos, com pena de morte. E claro que a pena de morte é uma exceção importante ao direito à vida. A regra
é o direito à vida, a exceção é, evidentemente, a pena de morte. E isso que vale